grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Irmãos, por favor, de pés. E quando Cristo amado meu voltando vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Oh glória! Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Graças a Deus. Desejo cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Bom, mais um dia que o Senhor preparou para nós. Estamos no último domingo do mês de janeiro. 31 dias já se passaram. E nós estamos aqui de pés. Porque temos um Deus que tem sustentado as nossas vidas. E hoje é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Este é o dia que fez o Senhor. Eu aprendi esta semana mais uma lição com o pastor Cláudio Duarte. Que nós sempre falamos, amanhã eu vou, amanhã eu falo contigo, amanhã eu visito você. O amanhã não existe. Porque quando chegar amanhã é hoje. Significa dizer que nós temos que viver o melhor de Deus hoje. Nós temos que amar o nosso irmão hoje. Temos que abraçar hoje. Temos que dar o nosso melhor culto hoje. A nossa melhor oferta hoje. Porque amanhã não pertence a nós. Amém? Então Deus preparou para nós esta manhã e vamos dar o que nós temos de melhor neste culto. Vamos cultuar o nosso Deus de verdade. Ok? É como a lição que aprendemos hoje de manhã na escola dominical, principalmente dos adultos. Muito interessante sobre a necessidade, a essência do culto. E é uma verdade, irmãos, hoje precisa de pirulito para os crentes virem à igreja. Ó, irmão, vai vir a cantora estrela A, aí o povo vem. Ó, irmão, hoje vem um pregador estrela B, aí vem. Ó, irmão, vai ter que fazer aqui um teatro, aí vem. As pessoas não vêm por causa do principal que é Deus. Mas eu louvo que esta manhã não tem cantor estrela, não tem pregador estrela, tem a estrela maior, o sol da justiça, Jesus Cristo, e nós viemos adorar. É para Ele que nós estamos aqui, adorar o nome dEle. Então não vamos perder a oportunidade. Oremos. Pai querido, na Tua presença nós entramos mais uma vez nesta manhã gloriosa, linda de domingo, ensolarada, Pai. Depois de uma semana de trabalho, de luta, vencemos e agora estamos no início de mais uma semana, apesar de estarmos no final de mais um mês.
Nós queremos te louvar por esses 31 dias do ano de 2016, que até aqui o Senhor nos trouxe com graça, o Senhor nos trouxe com alegria, o Senhor nos trouxe com saúde, e nós podemos chegar diante da sua presença para lhe prestar mais um culto de adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa humilde oferta, receba a nossa vida no teu altar, e derrame da tua graça e mande fogo do céu sobre o altar esta manhã. É o que pedimos, crendo no precioso nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Quem pode? Grupo de louvor adorando a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos adorar ao Senhor nesta manhã? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Você pode agradecer a Deus nesta manhã por tudo que o Senhor agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céu.
Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Deus. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quantos estão reunidos nesta manhã para adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo? Aleluia. Obrigado, Jesus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pra te adorar, Você pode levantar as suas mãos essa manhã. é teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Cante assim. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Aleluia! Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Coisa linda, quando nós adoramos a Deus de verdade. A presença do Senhor já está aqui, irmãos. Oh, glória, é a nossa vida que atrai a presença do Senhor. Abra a Bíblia, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Nós leremos o verso 1.
até o verso de número 7. Em ato contínuo estaremos orando pelos pedidos de oração. Glória a Deus. Aqueles que encontraram, digo amém. Leamos em alto bom som, observando os pontos e vírgulas. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Partiu, pois, dele fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quantos podem, digo amém? Amém. Meus amados, nós temos pedido de oração. A irmã Lucimar, ela roga a oração da igreja para que o Senhor venha salvar e libertar os seus filhos, a Leila, a Liliane, o Gianmarco, e para Jesus resolver uma causa na justiça. Irmã Lucimar, outro pedido, o mesmo pedido. Irmã Marli, ela roga oração pelo filho Kevin para Jesus salvar. Tem esses 2 pedidos de oração aqui. Nós estaremos orando. Irmãos, como ontem nós falamos no culto de jovem e rogamos a oração da igreja em prol, em favor de um amigo, um companheiro, o pastor Luciano Araújo, que perdeu seu filho em uma tragédia ali no estado do Paraná. E vamos orar para que Deus possa confortar a família, né? Um jovem ainda na sua tenra idade e foi tirado a sua vida, né? Vamos estar orando para que Deus, o moço, nós conhecemos, o menino cantava na nossa igreja, o levita, e uma fatalidade, não sabemos ao certo, mas ele foi baleado e acabou falecendo, vindo a falecer. Vamos orar pelo pastor Luciano, a sua família, para que Deus venha confortar o coração deste servo de Deus. Quantos mais precisam de oração, meus amados? Quem ainda tem fé para receber aquilo que pede? Então, com esta fé, vamos orar. Pastor Ezequiel, por favor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos a Ti, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa de estar aqui na Tua casa, na Tua presença, aonde viemos aqui para Te adorar, Senhor, exaltar o Teu nome de todo o coração, de toda a alma, de toda a nossa força, Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração nesta manhã, Pai. Eu presto o meu melhor culto a Ti neste momento, ó Pai, nesta manhã, Senhor, aqui na Tua presença, Senhor. Eu Te louvo, Senhor, eu Te louvo, Espírito Santo, por estar conosco. Ah, Espírito Santo, muito obrigado por confortar os nossos corações, por estar conosco todos os momentos da nossa vida, porque, Senhor, somente a Tua presença nos preenche o vazio que temos dentro do nosso coração, da nossa alma, Senhor. Eu quero Te pedir nesta manhã, Senhor, Senhor, ao dobrar meu joelho aqui nessa tribuna, Senhor, eu pedir, Senhor, que o Senhor possa confortar o coração do Teu servo, pastor Luciano, que perdeu seu filho, Senhor, em uma tragédia, mas somente
somente o Senhor possa confortar o coração daquela mãe, daquele pai, Senhor, porque a dor é muito forte. Eu entrego nas tuas mãos a vida do teu servo, também os demais pedidos de oração nesta manhã, Senhor. A irmã Lucimar, os teus filhos que ainda não são crentes, ó Pai, que o Senhor possa visitá-los, Senhor, e possa salvar aquelas vidas, a causa na justiça, Senhor. Pai, entrega a tua filha nas tuas mãos, ó Pai. Senhor, também, ó Pai, a irmã, Senhor, Marli, que sempre está pedindo para o seu filho, Senhor, o Kelvin. Entra com providência, salva aquela vida, Senhor. Papai, que nesta manhã, Senhor, todos possam sair daqui, ó Pai, com o coração cheio, alegre e revestido pelo teu poder, que nós possamos estar na tua presença sempre. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, Pai. Aplauda o Senhor, irmãos, pela vitória do povo de Deus. Tome assento, por favor. Irmão Antônio Araújo dando seu testemunho rápido aqui, para nós darmos continuidade. Depois a irmã Lidiane vai adorar o Senhor Jesus com louvor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por cada irmão que aqui está nesta manhã, porque nosso Deus ele tem renovado as nossas forças a cada dia. E nesta manhã não será diferente não. Eu quero contar um testemunho. Estava vindo sexta-feira de São Paulo, lá de Diadema, com o caminhãozinho que eu trabalho. E de repente uma carreta, ela saiu da direita, entrou na segunda faixa e já fechou outro rapaz na última faixa do lado esquerdo. E o rapaz saiu do lado do acostamento esquerdo, não bateu o carro e aquela turma tudo brecou, também freiei. Eu pensei que eu ia bater, mas Deus colocou as suas mãos e não aconteceu nada. Ainda joguei um caminhão assim, ainda fechei um pouco o rapaz e aquele carreteiro foi embora. Lá na frente eu passei, nem do lado ele olhou. E aquele rapaz do carro ficou lá, mas não bateu, não aconteceu nada. E eu pude glorificar o Senhor. Mais uma vez Deus tem guardado a minha vida nessas estradas. Isso é que eu vi, fora que a gente não vê também, né, irmãos? E eu quero contar outra bênção também, o testemunho que eu fui ontem em Campinas, com o carro do Tiago, levar o irmão Laerte, porque ele foi levar um rapaz para viajar lá, acho que é o cunhado dele, sobrinho dele. Aí eu peguei e falei, pastor, eu vou deixar você aqui na rodoviária, vou ficar ali embaixo. Aí fiquei numa rua sem saída, aí tinha um morador de rua lá, ele falou assim, me arruma um dinheiro aí. Eu falei, não, vou ficar aqui no carro mesmo. Aí eu fiquei lá assim, no carro assim, aí daqui a pouco o Espírito Santo falou assim, vai até lá. Eu falei, caramba. Aí eu peguei e fui lá, o rapaz estava sentado já, e começamos a conversar, mas não falei que era crente, nada, estava de short, de boné, de Ray-Ban, nem parecia evangélico. Aí eu comecei a conversar com ele, e ele falou que fazia tempo que estava na rua, mas ele estava feliz porque a aposentadoria dele ia sair dia 10, ou já saiu, mas ele vai receber dia 10 e acho que vai pagar um airbag ali, sei lá, um hotelzinho e vai sair da rua. Aí eu comecei a conversar com ele, ele falou assim, rapaz, você é evangélico, você é crente? Eu falei, graças a Deus eu sou. Ele falou, rapaz, eu estava tão nervoso, tão perturbado aqui, mas eu comecei a conversar com você, eu senti uma paz na minha vida, aleluia. E eu pude glorificar o Senhor, porque Deus não está olhando, irmão, para short, Deus não está olhando, aleluia, para chinelo, Deus não está olhando para se você está de boné, Deus está olhando para a sua vida, o seu altar, o seu coração. Muitas das vezes nós ficamos olhando, criticando o irmão que está com barba grande, que está com isso e aquilo, mas ele está com a vida no altar de Deus. E muitas vezes eu e você estamos de paletó e gravata e não estamos fazendo aquilo que é para fazer. Outra vez você está de saia grande, mas não está na presença de Deus. E naquele dia Deus provou onde eu pude glorificar o Senhor. E eu quero dizer para você, não importa da maneira que você entrou aqui, mas Deus tem um milagre para a sua vida. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. Urabaxandarabacandarabakai. E o Espírito de Deus falou comigo, meu filho, eu vou te usar da maneira que você é. Não importa se o pastor não te olha, mas um dia eu vou te usar. E aqueles que não dão crédito a você vão honrar a sua vida e dizer que só o Senhor é Deus na sua vida. Eu tenho passado um momento difícil, mas momento nenhum os irmãos podem ver que nunca eu vim aqui para contar derrota, sempre eu subi aqui para contar vitória. E nesta manhã Deus tem vitória para a sua vida. Eu não sei de que maneira, mas Deus tem vitória para o teu coração nesta noite, nesta manhã. É o Espírito de Deus que está aqui. Ele quer te levantar, Ele quer te usar. Você que está de boca para baixo, se enche nesta manhã da alegria do óleo, do poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia.
Irmã Lidiane adorando o nome do Senhor Jesus. Enquanto a irmã Lidiane adora, irmãos, os nossos oficiais vão passar os envelopes e vamos dar nossa melhor oferta, nossos dízimos para a obra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vou cantar um hino bem conhecido, os irmãos que conhecer, por favor, me acompanhem. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me derramar, me amar, os Teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que haja o Espírito abre os céus, que enche o teu coração, ser reconhecido, marcado por transformações, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe, todos os meus dias para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me deparou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração, ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe, todos os meus dias para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Irmãos,
Como foi lido aqui em 2 Reis, capítulo 4, o versículo 7 está escrito assim: Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, uma pessoa chegar nesta posição, ela tem que ter o quê? Crédito. Porque ela chegou no homem e expôs aquela condição. E observando, ela não trabalhava. Então ela era uma dona de casa. Ela trabalhava em casa. Então, só que ela não tinha um salário. Mas, observando, o seu esposo, ele servia o Senhor. Então ele era fiel. Na sua necessidade, na sua carência, ela precisava de um valor X. E aí ela chega diante do homem e expôs a sua situação. E o homem de Deus, naquele momento, observando, vê na onde que poderia ajudá-la. E faz aquela pergunta, né? Se você for no banco, mas você não tem conta, você não tem isso, você não tem nada a oferecer para nós. Mas o que acontece? O esposo e ela já tinham oferecido ao Senhor o melhor que tinha. E no momento veio a resposta. Ontem a minha mãe falou assim: eu preciso ver a questão do material. Eu já tinha falado: a senhora já não compra todo o material? Faz logo essa reforma na casa da senhora. Não, que não sei o quê. Eu já falei para a senhora. Eu falo assim, o que 1.500 não resolve? E ela: ô meu filho, mas é só a sua fé. Eu falei: mãe, é só pôr em prática, a senhora não é fiel a Deus? Eu não tenho testificado o que Deus faz. Eu vou aproveitar agora, o pastor falou para você rapidinho, mas eu vou contar algo agora para vocês. Que essa semana nós estávamos orando aqui, e quando eu vim para Indaiatuba, eu vim a passeio. Só que o Senhor chegou nos dias de eu ir embora, o Espírito Santo falou assim: você vai ficar. Eu falei: mas e as minhas coisas, a minha casa, os meus móveis? Aí eu: não precisa falar, não precisa falar. Porque o Senhor me deu, o Senhor tira e me dá coisa melhor. E aí eu fiquei. E agora eu falei assim: mas na onde eu vou congregar? E visitei várias igrejas. Até o dia que eu sentei numa calçada e falei: Deus, eu não senti de ficar em nenhum daqueles lugares. Aí o Espírito Santo falou assim: exatamente, você vai para tal lugar. Quando eu cheguei naquela igreja, no Vila Bela, o Espírito Santo disse: você vai ficar aqui e vai ajudar o pastor. Aí eu falei assim: agora tem um porém. O que eu vou fazer nessa cidade? Porque o Senhor me fechou as portas na escola. E agora, o que eu vou fazer? E eu continuei orando e pedindo ao Senhor. Falei: Deus, eu vou entregar os currículos. Fiz meus currículos e saí distribuindo para firmas, escolas, e fui para tudo que é lugar. Peguei, fui na delegacia de ensino lá em Capivari, fiz a minha inscrição, fiz tudo, irmãos. Um dos gerentes da Toyota foi na minha casa buscar o meu currículo. Estou dentro, né? Não era isso que Deus queria. Nada, ninguém me chamou nem para entrevista. E um dia lá o pastor Aparecido chegou e falou assim: Marcos, você está aí. Boa, eu falei: estão quarta-feira, você não vem trazer uma palavra para nós aqui? E eu falei: amém. E daquele momento eu saí orando: Senhor, o que o Senhor quer para essa igreja? Qual é o propósito que tem para essa igreja? E passou aqueles dias, e eu ainda naquela ansiedade: Senhor, o que eu vou fazer neste lugar? Eu preciso trabalhar. Só que tem um porém, Senhor. Se for para mim voltar a fazer cocada, no dinheiro que eu tenho guardado, eu não vou mexer. O Senhor vai prover de alguma outra forma. Vai fazer o extraordinário acontecer. E naquela quarta-feira, irmãos, o Paulo Almeida não está aqui. Foi o dia que eu contei o testemunho que Deus colocou o boi para me proteger. Quem estava naquele dia lembra. Quando terminou o culto, na hora de eu sair, o pastor tiveram que fazer uma reunião às pressas ali, tiveram que resolver algumas coisas, então só que ficou só o pastor Edivaldo e mais um outro obreiro. E quando o pastor Aparecido veio, terminando o culto, eu ia saindo, ele falou assim: olha, irmão, eu não pude acompanhar, mas o pessoal já está contando lá o que aconteceu aqui.
E eu tenho algo para te entregar. Isso aqui é para o seu café. E colocou no meu bolso. Irmãos, eu não estou preocupado com o café. Eu estava tão feliz, tão alegre. E eu saí andando ali, estava sozinho, passando ali pelo parque ecológico ali, antes de chegar na barca. O Espírito Santo falou, você não pediu algo extraordinário? Você já olhou o que está no seu bolso? Aí na hora que eu peguei, que eu abri aquele envelope, o Espírito Santo falou assim, você queria o extraordinário, não é para mexer naquela conta, mas o que você precisa para começar a fazer a cocada. Com aquilo, irmãos, aquilo, eu já tinha feito o cálculo do que ia precisar. Com aquele valor que eu comecei, e eu fiquei 1 ano vendendo cocada no distrito. Meus irmãos entravam dentro de casa e falavam assim, não é impossível, cara. É impossível uma pessoa viver dessa forma fazendo o que você está fazendo. E aí, quando ele saía, ele chegava assim, toda vez que eu chego aqui tem algo entrando diferente, só bênção chegando. Eu falei, tá vendo? Não é o salário que você ganha do governo, não é o salário que você ganha da empresa, é o que Deus provê para nós. É o de cada dia. Que muitos estão almejando tanto e esquecem de ver aquilo que Deus está concedendo. Que é o agora, é o viver agora. E ontem, a hora que eu entrei naquele depósito com ela, eu comecei a tirar um sarro dela. Ela falou assim, meu filho. Eu falei, mãe, escolhe o melhor. E na hora que o rapaz colocou, ela falou assim, nossa, ficou mais barato do que o outro. Eu falei, é o melhor. Toma posse. Na hora que ela falou, não, isso não é problema, tá, o cartão aqui passou, já na hora, já falei, nossa, foi até rápido demais. Que dia vai entregar? Na segunda-feira, então já está ótimo, está garantido, já pode entregar. Quando ela chegou em casa, a alegria dela era tanta. Cadê o Jackson? O Jackson foi fazer um serviço em casa lá, foi que mais foi abençoado. Porque eu falei, você está vendo? Deus dá, e é para nós retribuir com alegria. E acabou ela mostrando para ele ficar firme no propósito que Deus tem na vida dele. Porque a alegria estava transbordando. Então, quando você entrar na casa do Senhor, você vai ofertar, você vai dizimar, vem transbordando, porque tem alguém que precisa ouvir o testemunho da sua vida. Se coloque em pé, irmãos, vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, te adoramos, Senhor, neste momento que nos concede. Derrama da sua graça e sua bênção, Senhor. Receba, Senhor, a nossa oferta, a nossa gratidão, os nossos dízimos por onde da tua obra. Pois é no nome de Jesus assim que eu te louvo e te agradeço agora e sempre. Amém. Trazei seus dízimos, sua oferta, irmãos. Graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, voltemos para a palavra. 2 Reis, capítulo 4. Na terça-feira, quem estava aqui no culto de terça-feira? Levante a mão os que estavam. O número, amém. Mas há muitos irmãos que não vieram na terça. Nós pregamos exatamente esse mesmo texto da Bíblia. Só que terça-feira eu falei sobre 7 passos para vencer a crise financeira, lembra? Baseado nesta mulher. E eu queria nesta manhã, o meu desejo era falar um pouco sobre adoração, como pregamos na domingo de manhã, falei sobre aspectos da verdadeira adoração domingo passado. Mas ficou relutando dentro de mim esse texto outra vez. Eu quero ser obediente à voz do Espírito, ao meu coração. E queremos falar sobre um tema que é do momento. E eu dou como um tema hoje, crise, terreno fértil para o milagre. Repita comigo, crise, terreno fértil para o milagre. Que é isso? O que é um terreno fértil? Para nascer o milagre. Bom para nascer um milagre. E hoje pela manhã, meditando um pouco nisso aqui, eu fui buscar a definição da palavra crise. Porque se está se falando muito em crise este ano de 2015, 2016, e eu não venho aqui falar de crise, nós estamos falando como vencer as crises.
Irmãos, crise sempre existiu, sim ou não? Sempre existiu. Muitas vezes eu estou numa boa, mas o outro irmão está passando uma crise. Outra vez o irmão está numa boa e eu estou passando em crise. Tem vários tipos de crise. É claro que no momento o Brasil fala-se de uma crise econômica, de uma crise política, né? E uma crise financeira. É o que se fala no Brasil. Mas sempre andamos em crise. Então a palavra crise, a definição, o conceito, o que é crise? Aqui diz, é uma mudança brusca ou alteração importante no desenvolvimento de um qualquer evento ou qualquer acontecimento. Isso. Mudança radical. Mudança brusca, ou que isso vem com uma alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento, de um projeto que a gente tem de vida. Essas alterações, elas podem ser tanto física, como também simbólica. Crise também é uma situação complicada ou de escassez. Falar, estou vivendo uma crise, está faltando alguma coisa, ok? Está escasso o dinheiro, está escasso muitas coisas lá. Crise podemos entender como um momento de desequilíbrio. Olha, desequilíbrio, que evidencia a necessidade de um tipo de mudança, mais ou menos radical em dado processo. Ficou claro o que é crise? Então, quando está tudo bem e de repente há uma mudança brusca. Você tem um emprego, você tem um determinado valor todos os meses para o seu orçamento e de repente aquela pessoa, o esposo ou o provedor, ele é mandado embora. Ele é despedido da empresa. Ele ganhava um valor X. E aí aquele valor vai decair. Então, haverá uma mudança brusca. E se ele não está preparado, ou se ele não se planejou, ele vai entrar em uma crise. Porque não houve planejamento, ninguém planeja essas coisas. Que de repente você vai parar de vir aquele valor, aquele recurso para a sua vida. Você entra em crise. E quando nós olhamos para o texto aqui em apreço, nós observamos que esta mulher, ela estava vivendo uma crise, irmã Eliana. Mas que crise vivia esta mulher? Nós conhecemos a história. Ela era uma das mulheres, das filhas dos profetas. Este profeta, vamos dizer assim, estava sobre a direção, sobre os cuidados do profeta Eliseu. E aquela mulher, no seu desespero, quando o marido morre, ela tinha o seu curso normal da vida. E ela não tinha recurso, porque o provedor daquela família era o esposo e ele havia morrido. Então, de repente, os credores, aqueles para quem ela devia, ou para quem o marido devia, quem sabe o mercado, ou a quitanda, não sei, eles vieram e dizem, olha, o seu marido morreu, ele nos deve um valor, e como você não tem que pagar, nós vamos levar os seus 2 filhos, a mão de obra, para poder trabalhar para nós e pagar a dívida do seu esposo. Aquela mulher entrou em crise. Primeiro ela perde o esposo, que era o provedor. Agora o que ela tinha eram os filhos que poderiam lhe ajudar, provendo meios para o sustento deles. E agora vem o credor a tirar os seus filhos. Aquela mulher entra em crise. Mas quando ela entra em crise, o que a Bíblia diz? Ela vai aonde? Ela vai no banco? Ela vai no vizinho? Ela vai no ímpio? Ela vai aonde? Ela vai no homem de Deus. E ela chega a Eliseu e diz, olha, eu sou esposa de um dos teus profetas. E o meu esposo morreu, eu quero dizer para o senhor sabe que ele era fiel. Ele era fiel ao Senhor. E agora vieram os credores a tomar os meus 2 filhos. E outro fala, resolva o meu problema. O profeta olha para ela e diz assim, que tem a ver contigo, mulher? O que eu posso fazer por você? Agora, você tem alguma coisa em casa? Se você tem algo em casa, ela diz, olha, sua serva não tem nada a não ser uma botija pequena de azeite. Tá bom. Então você pega essa botija de azeite, você vai aos seus vizinhos, pega vasos emprestados, não pega pouco, mas pega muitos, depois você entra na sua casa, fecha a porta e começa a colocar daquele pouquinho de azeite dentro desses vasos. Depois que você fizer tudo, você vê o que você faz. Ela fez tudo aquilo, ela volta ao profeta e pede orientação para ele. Ele diz, olha, agora você pega o que você tem, vende o azeite, paga o que você deve e você e seus filhos vai viver do resto. Amém? Essa é a história. Mas o que esta história nos ensina? Primeira coisa, irmãos, a crise é um terreno fértil para o milagre. Quantos precisam de um milagre dentro da crise? Precisamos. Primeiro ponto aqui,
Problemas podem ser um método que Deus usa para nos fazer crescer. Segura aí. Então, a luta, a crise, são métodos, são meios que Deus usa para nos fazer crescer. Diga comigo, crise na vida do cristão não é para desviá-lo, nem para destruí-lo. É para ele entender que ele depende de Deus. Deu para entender? Quando eu estou com um bom emprego, eu ganho bem, vamos dizer, para que eu preciso de Deus? Eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho uma vida boa. Para que, em tese? Para que eu preciso de Deus? Se der para ir na igreja, eu vou. Se der para eu fazer alguma coisa, eu vou. Então, não preciso. Em tese, a gente não precisa. Mas quando vem o problema, pode observar que a maioria das pessoas vem a Cristo quando não tem nada. Vem a Cristo quando há um problema batendo na sua casa. Alguns é um problema financeiro, outros é um problema conjugal, outros é um problema de saúde. Aí vem a Cristo. Então Deus permitiu aquilo. Deus fez com que aquele momento pudesse nos trazer a sua presença. E aí então a gente possa crescer. Vamos ler, é possível colocar aí, Rodrigo, por favor, Romanos capítulo 5, o verso 3 e 4, observe o que diz. É na crise que a gente cresce, é na crise que a gente amadurece e torna mais útil para o reino de Deus, amém, meus amados? É neste momento, muitas vezes Deus permite que passemos por determinadas situações para nos ensinar lições que de uma outra forma nós não aprenderíamos. Então ele leva a gente a um momento, olha, pois que se alguns forem incrédulos, não é essa não. Romanos 5, 3 e 4. Romanos 5, 3 e 4. Então observa, é na hora difícil que se aprende a nadar para não morrer, sim ou não? Tem que nadar para não morrer. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha aí. Sabendo que a tribulação produz o quê? O 4. E a paciência produz o quê? E a experiência produz o quê? A esperança. Então a tribulação faz a gente esperar. A tribulação nos traz paciência. E aí nos traz esperança de dias melhores. Então entenda que problemas podem ser o método que Deus usa para nos fazer crescer. Amém? Você está passando por luta, está passando por crise, está passando por problema. Olha para esse problema. Será que Deus não está trabalhando nisso? Será que Deus não está tentando moldar você? Será que Deus não está mostrando para você que há um caminho melhor do que esse que você tomou até agora? E Ele está abrindo uma porta grande para você, você vai sair mais vitorioso desse problema? É o que nós aprendemos. Segundo, em casa, o milagre depende do que eu tenho. Diga, em casa, o milagre depende do que eu tenho. Você tem alguma coisa aí? Para Deus fazer um milagre, Ele não depende de muita coisa. Entenda bem, não muita coisa. Pode ser uma botija com um pouco de azeite. O pouco na mão do Senhor pode se tornar muito. Lembra daquele menino com 2 peixes e 5 pães? Alimentou uma multidão. Então, irmãos, o milagre depende daquilo que eu tenho dentro de mim, na minha casa. Agora, olhe para cá. Eu tenho que entender que esse pouco eu tenho que colocar nas mãos de quem? Nas mãos de quem? De Deus. Agora, a grande dificuldade, irmão Jair, é que a gente coloca na mão de Deus, a gente quer direcionar. Irmã Eliana. Eu coloco na mão de Deus, mas eu quero fazer. Enquanto você está dirigindo o carro, Jesus está do lado. Mas na hora que você passar como carona, Ele vai pegar a direção e vai te levar em Porto Seguro. O problema é que a gente demora para confiar em Deus. A gente quer fazer da nossa vontade. Vocês se lembram de Pedro? Era um grande pescador, um grande empresário da área da pesca, e ele pescou a noite inteira, não pegou nada. Aí vem Jesus, que vamos dizer assim, não entendia nada de pesca, era um pregador, era um missionário, era o Messias, e ele diz lá, olha, você pode emprestar esse barquinho aí para eu usar um pouquinho como púlpito aqui, porque a multidão está me espremendo, e você pode me emprestar? E o Pedro está lavando as redes, limpando o barco, falou, não tem outro jeito. Pois não, senhor, pode pegar enquanto o senhor vai aí usando o barco, eu vou lavando as redes. E quando Jesus começa a pregar,
barca, alimentando a multidão. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vamos dizer assim, pescou muito hoje, Senhor? Pescamos a noite toda, mas não pegamos nada. Agora eu quero dizer: Pedro, vai, lança a rede do lado direito do barco. Senhor, pescamos a noite toda e sabemos que de manhã peixe está tudo dormindo, não tem peixe aqui, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E quando ele lança a rede sai cheia, porque ele obedeceu a voz de Deus. Pouco é o que ele tinha, a sua fé, irmão. Agora tem muitas vezes nós endurecemos o coração e não queremos ouvir a voz de Deus. Então, primeiro, Deus usa os problemas para nos fazer crescer. Segundo, o milagre depende do que eu tenho na minha casa. Eu pergunto: o que você tem na sua casa? Não responda para mim. O que você pode colocar nas mãos de Deus? Você tem fé de colocar tudo nas mãos de Deus? Eu vi uma frase ontem, me ajude aí, Murilo. Eu mandei para o Murilo, para o Tiago, do Martin Luther King, que ele disse que tudo, mais ou menos assim, tudo que ele guardou para si, que ele colocou nas mãos dele, ele perdeu. Mas tudo que ele colocou nas mãos de Deus está vivo. Enquanto nós colocamos nas nossas mãos, nós podemos perder. Mas se você colocar nas mãos do Senhor, é como se você estivesse fazendo uma poupança espiritual. A gente não perde. Precisamos aprender estas lições. Terceiro lugar, o milagre pode não acontecer quando há problemas de relacionamento com a vizinhança. Porque o profeta testou ela: vai nos teus vizinhos. Eu disse terça-feira aqui, irmãos, quem já precisou de alguma coisa emprestada aqui? É fácil você pedir alguma coisa emprestada para alguém? Já pensou? Você, o que poderia ser? Uma batedeira de bolo, Eliane. Você está fazendo aquele bolo e a batedeira queima bem na hora. E agora não pode, vai jogar fora tudo aquilo. Então, eu tenho que emprestar. E agora do meu vizinho, você chega lá: ô dona Maria, a senhora pode emprestar a sua batedeira de bolo porque a minha pifou? É fácil isso? Não é fácil. Mas a prova que Deus deu para aquela mulher: vai nos teus vizinhos e peça vaso emprestado. E vou dizer, não é um só não, é muitos vasos. Ô, irmã, você tem quantos vasos aí? Eu tenho os 2 para te emprestar. Ô Marli, quantos você tem? Eu tenho mais uns 3, mas ele falou: é muito vaso. Aí tem que pedir, é mais. Então aí tem que ir no primeiro vizinho, no segundo, no terceiro, no quarto, até no 10º vizinho. Agora, aqui ensina que a gente tem que ter relacionamento. O grande problema dos cristãos é que a gente quer ser crente sozinho, isolado. Não dá. Não, irmão, eu quero ir lá na igreja, dar meu dízimo, dar minha oferta, ir no culto de domingo e amém. Não funciona. Eu tenho que ter relacionamentos. Eu vi uma frase: muitas pessoas vêm para a igreja por causa do pastor, por causa do nome do pastor, mas só fica na igreja se tiver relacionamentos. Porque ele vê um tempo, daqui a pouco o pastor não consegue ficar o tempo todo com ele. Ele tem que ter relacionamentos. E essa mulher aqui, se ela não tivesse relacionamento, o milagre não teria acontecido. Deus está falando contigo esta manhã. Você precisa de estreitar os teus relacionamentos. Olha que interessante. Pede vasilhas emprestadas para os teus vizinhos. Eu morro, mas não peço. Vai morrer mesmo. Não tem humildade para pedir. Agora, se existe uma coisa que eu sei é pedir, irmão. Se eu precisar, eu peço. Eu não tenho vergonha de pedir. De chegar e dizer: irmão, você pode me ajudar? Você tem isso? Por que nós construímos isso aqui? Porque eu tinha relacionamento para construir. Já falei para vocês, senão nós não construiríamos isso aqui. Relacionamento com os irmãos. Algumas pessoas, eu tenho alguns pastores, amigos meus de pastor, aqui, se eu chamar, eu fico sozinho, eu tenho que pagar, porque ninguém ajuda. Aqui, na mão de obra, nós pagamos muito pouco, porque os irmãos tinham prazer de estar aqui trabalhando por causa que eu tenho relacionamento com os meus irmãos, com os meus obreiros. Então eles vêm pelo relacionamento que a gente tem. Relacionamentos quebrados impedem que Deus faça milagre em nossas vidas. Tem muita gente que quer receber a bênção. Não topo com o jeito do pastor Ezequiel. A cara dele não dá para mim. Eu não tenho relacionamento com ele. Irmão Abner, eu não suporto o Abner tocar naquele teclado ali. Queria ser eu, mas é ele. E aí, relacionamento quebrado. Como é que Deus vai ouvir a sua oração? Como é que Deus vai receber o seu culto? Como é que Deus vai fazer milagre se você está na igreja, mas não tem relacionamento? A Bíblia diz que quando você vir entregar a tua oferta, se tiver alguma coisa com o teu irmão, vai primeiro, concede com ele, depois traga a oferta, porque eu não aceito. Deus quer fazer um milagre, está pertinho, mas se você não acertar os teus relacionamentos, o milagre não vai vir.
Então a Bíblia diz bem claro aqui, nós quebramos e reconstruímos nossos relacionamentos. Nós é que quebramos e é nós que reconstruímos. Quem quer reconstruir relacionamento aqui? Sabe aquele irmão que você ia na casa dele, que você tomava café com ele, agora você não pode mais? Por causa de uma besteira, você quebrou um relacionamento com ele. Esta manhã Deus está falando contigo, eu tenho um milagre para a tua vida, mas vai no teu irmão e diga, irmão, eu te amo, me perdoe, eu quero ter novamente relacionamento contigo, eu quero te amar outra vez, eu quero tomar café com você outra vez, eu quero andar com você outra vez. E aquela mulher, o milagre só aconteceu porque ela tinha relacionamentos. Amém? Em quarto lugar, o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da minha fé. O que é isso? O profeta disse, você tem vizinho? Tem. Então vai nos teus vizinhos. Ela podia falar, sinto muito, você está pedindo demais. Por que eu tenho que... Eu tenho direitos, o meu marido era teu empregado. É problema seu. Resolva aí. Eu vou lá no Ministério do Trabalho e vou denunciar você. Eu vou no sindicato e vou te denunciar. Você vai ter que me sustentar. Meu marido trabalha, você não tinha registro. Cadê o registro dele? Não tinha registro. Agora não tem direito a 10º salário, não tem direito a férias, não tem direito a seguro-desemprego, e eu vou ficar aqui para ver. É problema seu, profeta. Ela não questionou, ela foi e fez o que o profeta fez, e o milagre chegou. Tem muitas pessoas que estão questionando a lei, estão questionando direito, meu irmão. Não questiona direito. Se você está passando por um momento difícil, faça o que Deus está te mandando, e Ele vai te dar a vitória. Você crê nisso ou não? Nós estamos muito crentes, muito legalistas, irmãos. Qualquer coisa na lei. Vou pôr no pau. Até entre irmãos. Meu Deus. Graças a Deus que aqui não tem isso. Graças a Deus, está repreendido. Mas tem lugar por aí que está assim. Ah, você não vai pagar nós aqui, ó. Eu vou chamar você no pau, rapaz. Eu vou pro pau com você. Ah, meu Deus do céu. E aí fica feliz depois que tirou tudo do irmão. Vai perder tudo. Porque dessa maneira Deus não abençoa. Agora você perde aqui, Deus levanta outro ali, o teu coração aberto para abençoar. É desta maneira. Me lembro uma época em que a Iracema trabalhava numa empresa, e aquela empresa, ela estava com dificuldades, ela estava mandando gente embora e não estava pagando. A Iracema ficou com uma enfermidade e não conseguia mais trabalhar, e resumindo, aquela mulher não tinha depositado o fundo de garantia dela. Aí eu falei, vamos colocar, pensou, né? Poderiam colocar na justiça, tá todo mundo colocando. Eu falei, não, nós vamos fazer isso. Conversa com ela e vê o que pode fazer. Conversou com a mulher e diz, olha, Iracema, você é a única pessoa que não nos processou até aqui. E sou sincero para você, nós não depositamos seu fundo de garantia, mas faz o seguinte, se você quiser eu posso te ajudar. Peça para o teu marido, ele depositar o teu fundo de garantia, e daqui a tantos meses eu faço a documentação para você, e você recebe de volta o fundo de garantia que ele depositou, e ainda vai ter direito ao seguro-desemprego. Não fiz nada ilegal, era que ela não tinha pago, então é isso que ela propôs. Eu fui lá, depositei o dinheiro adiantado, esperamos os dias certos, fez tudo certinho, e a Iracema recebeu. Pessoas colocou ela no pau, até ontem não recebeu nada. Porque imagina o seguinte, irmão, imagina o seguinte, vamos por esse campo. Eu sou, nem pastor, sou crente. Aí acontece um fato desse lá com uma pessoa que não é crente, ímpia. Aí passa 5 anos, ele entra na igreja para aceitar Jesus, que eu congrego. Diz, olha, o aparecido que me colocou no pau. Ele é crente dessa igreja, me desculpa, mas aqui eu não fico, eu vou para outra. Não é que eu vou ficar numa igreja com um camarada que diz que é crente e faz isso. Você está me entendendo ou não? Então nós temos que pensar, irmão, porque a Bíblia diz, ainda que juro condena o céu. Aí a diferença de ser cristão ou não cristão, porque a nossa vontade, o velho homem, a nossa carne, faça a justiça, mas a do Espírito deixa que eu faço. Porque eu sei como fazer melhor. Aí lá na frente você vai encontrar com essa pessoa, poxa vida, naquela época a pessoa foi bondosa, ele é realmente verdadeiro cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos entendem, diga amém. Então, o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da fé. Fé é um processo de gravidez, irmãos, de parto. Você cria, você fica grávida daquela bênção. E no tempo de Deus, ela vai chegar na sua vida. Quantos querem nesta manhã se engravidar do milagre? Quantos querem se engravidar do milagre? O Espírito Santo vai enxertar em nosso ventre espiritual o milagre. Talvez ele não chegue agora, hoje, mas no tempo certo vai chegar o milagre na minha e na tua vida. Esta crise é Deus trabalhando para enxertar em nós o milagre.
Muitas vasilhas, muito azeite. Poucas vasilhas, pouco azeite. Depende de você. Quanto mais você planta, mais você. Quanto mais você planta, mais você. Nós estamos no ano da colheita. Você quer colher o quê? Agora, se ela pegasse... Não, eu emprestar esses 2 vizinhos aqui, uns 10 vasinhos, tá bom demais. Será que aqueles 10 vasinhos daria para pagar a dívida dela? Ainda fazer investimento, viver com ela? Mas ela aproveitou. Não. Ele falou para eu pegar vaso e muito vaso. Eu vou em todos os meus vizinhos, porque eu tenho relacionamento com eles. É só emprestado, daqui a pouco eu devolvo, fica tranquila. Agora a pessoa empresta, outra coisa que o Espírito Santo fala no meu coração. A gente empresta limpinho e entrega sujo. A gente empresta funcionando e entrega com defeito. E alguns com defeito nem falam, enrosca lá e tá... Aí a pessoa fala, mas tava bom. Ah, não sei não, eu entreguei bom para você. Você é crente, irmãos? Se deu para meu irmão, eu emprestei de você, mas deu um probleminha aqui. Vê o que é aí, a gente vai ajudar, e você tá porque estava na minha mão. É responsabilidade minha. Quantos entenderam? Agora, nós não podemos agir de outra maneira, porque isso não nos confere como verdadeiros cristãos. Cristão não faz isso. Cristão não prejudica o outro. Cristão, ainda com dano seu, ele não nega, ele vai em frente. Amém? Quinto lugar, a fonte do milagre é inesgotável. Diga inesgotável. A fonte do teu milagre não é o teu patrão. A fonte do teu milagre não é o governo. A fonte do teu milagre não é o banco. A fonte do teu milagre chama-se Jesus de Nazaré, fonte inesgotável. Porque observa que no verso de número 6, diz assim, traz-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite, fala comigo, o azeite parou. Está fraco, todo mundo, diga o azeite parou. Diga o azeite parou. Fala para o seu irmão, o azeite parou, irmão, não acabou. Viu, Ezequiel? O azeite parou, mas não acabou. Viu? Está entendendo? Ô, Bruna, diga para Carol aí que o azeite parou, mas não acabou, diga aí. Carol, diga para Cristiano, o azeite parou, mas não acabou. Pastor Domingo, diga para a irmã Laura que está dormindo aí, o azeite parou, mas não acabou. Diga aí, irmão! Aleluia! O azeite parou, mas não acabou! Oh, aleluia! Por que, irmão? Porque essa fonte é inesgotável! Se nós ficamos pensando na presidente, no governo, e tem muito crente que entra por esse lado de falar mal da presidente, não, nós temos que orar por ela não é culpada, ela está dentro do cumprimento da profecia da Bíblia, a luta vai vir, mas Deus vai dar vitória. Creia na sua fonte que é Cristo, creia na sua fonte que é o Espírito Santo, é inesgotável. Agora tem crente que está vivendo na igreja, irmão, servindo a um deusinho pobre, miserável. Um Deus que não pode resolver o meu problema, então eu tenho que dar um nó no irmão aqui, porque senão eu vou morrer de fome. Para com isso, irmão. Se o irmão der um nó do seu, problema é seu, mas Deus vai te desatar e você vai glorificar o nome lá na frente. Porque a fonte é inesgotável. O azeite só parou, ó. Traz mais um, não tem mais, não tem, parou. Parou, por que parou? Porque não tinha mais? Vaso. Por causa da fé. Porque a fé tem dimensão. Tem muita fé, pequena fé, nenhuma fé, grande fé. Que fé que você tem? É que nem o pastor Marco está falando aqui, ó, né? A fé? Não, pega o melhor, irmão. Tem a fé que Deus vai te dar graça, Deus vai te abençoar. Agora tem crente que é tão mesquinho, irmão, que a fé dele não alcança a ser melhor. Eu quero dizer que o ano de 2016, quero profetizar, vai ser o melhor ano para mim e para a tua vida. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Por quê? Porque a nossa fonte é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E nessas horas difíceis que a gente vê o Senhor trabalhando, agora depende da nossa fidelidade. Depende da nossa fé. Depende dos nossos relacionamentos. Se você tem relacionamento, Deus vai te abençoar. Quantos entendem? Diga amém. E eu termino aqui. No milagre, houve a parte humana e a parte divina. O que é milagre? Milagre é um fenômeno inexplicável. Milagre é algo que a ciência não explica, que a física não tem como falar. Milagre. O que é o milagre? Uma pessoa cai de 10 metros de altura e bate com o coco no chão. E o cara limpa a careca e sai. Oh, glória. Porque dentro da física, a cabeça dele ia afundar, Eliane.
Mas Deus colocou ali o negócio. Me lembrei agora, eu conheci um pastor, já está com o Senhor, pastor Padilha, muitos irmãos aqui conhecem. Eu tive a oportunidade de conhecer aquele velhinho, presidente da Assembleia de Deus ali de Presidente Prudente. E, como um bom crente, ele estava com a velhinha dele na casa e passaram um pessoal e diz assim, olha, a gente está aqui procurando endereço, estamos meio perdidos e tal. O senhor teria um copo d'água para nos dar? O pastor falou, não, pois não, vem cá, vocês estão perdidos, entra aqui e vem tomar água. Quando entrar na casa dele, eram assaltantes. Pegaram a esposa do pastor, amordaçaram ela, uma velhinha já, amarraram ela e colocaram ela no banheiro. E vieram, irmãos, e deram um tiro na cabeça do pastor. A bala bateu na cabeça dele, bateu, subiu e cravou na laje. Ele sangrou porque cortou o casco, o couro. Ele foi para o hospital e chegou lá os médicos, que tinha um irmão da igreja que era médico, fizeram todos os análises, a balística da bala, aquela coisa toda, e diz, olha, é como se tivesse batido em um aço puro. Isso é milagre de Deus. Ok? Quer tirar a cabeça? Queima a roupa. Né? Isso é milagre. Isso é milagre. Não enfrenta. Quando nós estávamos construindo a outra igreja, o pastor Divaldo, o Jair, estava bem perto disso, que ele foi uma das pessoas que estava ali. O pastor Sebastião, o Jair, com a experiência que ele tem, tirando um ferro desse tamanho, né, que ele não é nessa área, e tira. Aí soltou aquilo e o pastor Sebastião, meio assim, olhando, irmão, na beirada da coisa, uns 3 metros. Aquele negócio veio, um ferrão assim, e bateu na testa do pastor Sebastião, jogou ele uns 5 metros de distância. Bateu lá, falei, Jesus, morreu. O sangue desceu. Aí eu corri com ele, levamos lá no hospital, deram 2 pontos, só cortou a pele do pastor Sebastião, o coco ficou intacto. Isso é milagre! Se fosse eu, coitadinho de mim. Falei, pastor Sebastião, você tem cabeça dura. Mas não foi um milagre, porque o diabo queria construir ali, no início da igreja, já pensou se morre alguém em construção, sem documentação, ninguém era profissional naquilo, ia dar um problema, a igreja iria fechar, mas o diabo perdeu mais uma vez, porque o Senhor é aquele que faz milagre. Agora veja bem, o milagre tem a parte humana e a parte de Deus. Não espere, meu irmão, que Deus faça tudo. Porque o profeta chamou aquela mulher, você tem vizinho? Tem, vai no vizinho. Aquela mulher trabalhou, já pensou? Bateu o vizinho, o Marli, você tem para emprestar? O Mariseuda, você tem para emprestar? Quanto tempo ela demorou para emprestar tudo aqueles vasos? E não era só emprestar os vasos, é pegar o vaso e sair com o vaso carregando. Tinha trabalho, ela tinha que fazer isso. Eu vou levar o vaso onde quer que ele... Vai na tua casa, fecha a porta. Com a porta aberta não vai ter milagre. Mas se você fechar a porta, eu vou abrir a janela do céu e vou derramar milagre. Ela vai com aquele, leva os vasos e depois traz aí, vai enchendo. Vaso, talvez tinha 100 vasos, não sei. E foi enchendo. Tem a parte dela. Quando ela faz a parte dela, Deus faz a sua. Quando eu faço a minha parte, Deus faz a minha. Pastor, eu estou desempregado, pastor. O senhor disse que eu vou ser empregado, irmão? Agora fica dormindo até 10 horas, não pega os teus currículos, não leva nas empresas, não faz a tua parte, que Deus vai vir do céu te dar emprego de jeito nenhum. Agora se você já tem, pega o currículo e ore a Deus, entrega o currículo que alguém vai ligar para você. E Deus vai fazer o milagre. Amém, meus amados? Faz a tua parte. Não faça que nem algum irmão, fiquei sabendo, né? O irmão da nossa igreja aqui. A empresa ligou para ele, diz, olha, o senhor falou, mas agora dá para você ligar depois, agora eu estou ocupado com outro negócio. A pessoa da agência está ligando, não, mas eu falando de tal. Não, agora eu estou ocupado, não posso atender. Aí a pessoa chegou para o irmão e disse, irmão, aquele que você trouxe o currículo aqui, o irmão passou vergonha. Aquele que você trouxe o currículo aqui, ele não quer trabalhar. Por quê? Aconteceu isso, você foi fazer o quê? Então, irmão, você tem que fazer a sua parte. Aí depois fica sofrendo porque não faz a sua parte. Deus age por nós quando fazemos a nossa parte. Ok? Fé genuína tem que se desembocar em obediência é trabalho. Obedeça, faça como ele fez, mas trabalhe. Que o milagre vai vir na tua vida. O que você pode fazer, Deus não faz por você. Fica de pé. Quantos ainda querem milagre? Mas o milagre só acontece se tem algum problema, irmão. Milagre só acontece se tem crise. Como o Antônio contou aqui, teve um problema lá e Deus entrou com milagre. Ele testemunhou aqui.
A irmã está com um problema lá, mais de ano na justiça, é problema, é crise. O milagre vai acontecer, porque tem uma crise. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Essa semana eu recebi uma ligação muito feliz do irmão Bernardo. Irmão Bernardo, passou uma luta muito grande, coitado. E ele ligou para mim feliz, pastor, estou feliz. Por quê, irmão? O que aconteceu? O rapaz saiu da casa, ele tinha alugado por uma chácara para um camarada lá, e o cara não paga aluguel e tal, e o cara é muito complicado, você conhece a peça, e vai, irmão, orando e não sair, ele é muito pacífico, não queria brigar com o camarada, mas aí onde teve a notícia que o camarada foi embora, já deixou a chave para a glória do nome do Senhor Jesus. Então Deus está trabalhando, irmão, naquilo que eu falei a semana passada, as suas causas agora, coloca propósito nas mãos do Senhor. Entrega o pouco que você tem e deixa Deus trabalhar, que Ele vai abrir porta de emprego, vai abençoar a sua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu concluo aqui. Em tempo de crise, bata na porta certa e fale com a pessoa certa. Diga comigo, em tempo de crise, Senhor Jesus, me ensine a bater na porta certa e na pessoa certa. Porque se você for contar o teu problema por alguém que é murmurador, é isso mesmo. Se é um problema no casamento, fala, larga mesmo essa miserável aí, ó, vai para outra, tem um monte de gente aí. É o conselho que você está falando com a pessoa errada, na hora errada, batendo em porta errada, bata em porta certa. Irmãos, você deve pedir conselho para quem é melhor do que você. Nunca peça conselho para quem está igual a você ou abaixo de você. Ele não tem conselho para te dar. Conselheiros são pessoas experientes. Então bata na porta certa e fale com a pessoa certa. Ainda que seu problema tenha o tamanho do Mar Vermelho ou da muralha de Jericó, creia em milagres. Vou perguntar aqui, será que tem alguém que tem um problema maior do que o Mar Vermelho? Será que tem alguém que tem um problema maior, hein, Murilo, do que as muralhas de Jericó? E Deus não vai tocar a mão, não, só toca a trombeta. Quando tocou a trombeta, aí Deus vai lá e implodiu. Sabe quem pôs bomba atômica, implodiu tudo. Os muros fizeram assim, ó. E o povo entrou e venceu, os anjos venceram. Isso é milagre. Ninguém aqui tem um problema maior do que esse. Agora, se Deus fez, Ele é o mesmo hoje para fazer, hoje. Agora deixa eu dizer para você, não é amanhã, é hoje, é hoje, 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 hoje. Mas pastor, como assim? Irmão, se engravida do teu milagre hoje, é hoje você tem que se engravidar. Não pode perder o tempo, essa oportunidade aí. O Espírito Santo quer engravidar-nos do milagre esta manhã. Aí o milagre vai chegar daqui 2, 3, 4, 5, 6, até 9 meses, vai nascer o teu milagre em nome de Jesus. Receba! Receba o milagre. Estava conversando com o irmão essa semana, fui visitar, acho que ele não está aqui. Acho que o irmão Adilson está aí, não. Ele estava na escola, mas não está. Ele contando para mim que alguns meses atrás ele foi numa igreja e Deus usou um vaso dizendo para ele, ó, uma causa perdida há muitos anos. Ele diz, olha, tal dia, marca aí. Ele chegou em casa e falou, mulher, vê que dia que é aí, tal, marca aí. Quando foi no dia certinho, ele está bem tranquilo, o telefone toca. Os advogados dizendo, olha, é para você vir dia 17 de fevereiro que eles querem fazer uma negociação com você. Ele engravidou lá atrás, vai receber dia 17. Amém, irmãos? Agora você não quer o milagre? Agora não, engravida hoje do milagre, cria no milagre. Amém? Nunca aceite perder aquilo que é herança do Senhor. E que eu vou dizer uma coisa, irmão. Se Deus prometeu, não é pela metade, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo. O Tiago tem uma causa na justiça há alguns anos. Cadê o Tiago Araújo? Uma causa há alguns aanos. Quanto está a causa hoje? Mais ou menos 50 mil. Por aí. 58. E tentaram fazer uma coisa que eles não, não quero, 5 mil não quero. Espera, nós não temos que negociar. Se Deus tem, é tudo, Deus vai te dar tudo. Agora depende do propósito que você tem no seu coração. De você devolver o que é de Deus e usar aquilo para glorificar o nome do Senhor. Por maior que seja a crise, não faça negócio com o diabo. Você entendeu ou não? Porque, irmãos, é nessa hora da crise que o diabo aparece. Jesus estava com a fome tremenda, o diabo falou, ô Jesus, está com fome, né? Eu tenho pão para você, rapaz. Tem um pãozinho fresco, olha, mortandela, tudo aqui, Coca-Cola. Claro que naquele tempo eu estou falando para vocês entenderem, que vocês entenderam hoje, se fosse você. Uma fome tremenda, 40 dias sem comer, e não tinha comida no deserto, aí o diabo aparece com essas guloseimas. Daqui, faz que nem Esaú vendeu, estava com fome, o Jacó, você quer comida? Tem aqui, olha, sopa de lentilha. O que vale minha primogenitura se eu vou morrer? Ah, que fé daquele miserável, ele vendeu. Tem muita gente que está vendendo a sua primogenitura. Está vendendo a sua herança. Está negociando com o diabo. Meu irmão, em nome de Jesus, não negocie com o diabo.
O diabo não se negocia, o diabo se repreende. Sai em nome do Senhor! Sai da minha presença, diabo! Tu não tem nada para mim. Deus já falou e eu creio em Deus. Mas você, quando era crente, tinha carro do ano. Olha o carro velho que você está andando. Você, quando era crente, tinha uma empresa boa. Olha a empresa que você está hoje. Você, quando era crente, tinha isso, tinha aquilo. Olha como é que você está hoje. O diabo começa a negociar. É mesmo o que, diabo? Eu tinha coisa da terra, mas eu tenho uma mansão no céu. Eu tenho rua de ouro para andar. Eu tenho coroa. Eu tenho salvação. Não negocie com o diabo. Amém, meus amados? Por maior que seja a crise, não faça negócio com o diabo. Já contei com vocês e quero contar isso. Um dos maiores pastores que já viveu por essa terra, pastor David Jong-Shu, pastor da maior igreja do mundo, na Coreia, hoje mais de 1 milhão de membros. Quando ele estava construindo a igreja dele, uma igreja muito grande, na ilha de Yeodo, lá na Coreia do Sul. E na fase da construção, ele vendeu o que tinha, a casa, carro, foi vendendo. Aí chegou um dia que não tinha mais nada, a casa. E a mulher não, segurando. Aí ele vendeu a casa e foi morar na construção da igreja toda sem acabar. E a dívida dele era muito alta. E ele chega um dia e o diabo começa a falar para ele, tira a tua vida. Se mata, joga daqui para baixo e acaba com tudo isso. E aquela luta, a vontade dele era acabar com tudo. Aí o anjo do Senhor diz, não faça isso, seu covarde. Não faça isso. Deus tem promessa para a tua vida, eu tenho promessa para a tua vida, não esqueça das promessas, não negocie com o diabo, dê coisas grandes. Mas tudo esse escrombo aqui, ele não sabia, Jair, que ia ser a maior igreja do mundo, que ele seria o pastor mais conhecido no mundo. Naquele momento, o diabo tentou negociar com ele. Aí chegou um momento que ele diz, não, eu não negocio contigo, Satanás. E foi aos pés do Senhor e disse, Deus, o que eu faço? Dai-me uma saída. Aí o Espírito Santo falou assim, olha, pega o cabelo das irmãs, pede para elas doarem o cabelo. Venda para a Europa, que eles estão pagando muito caro para fazer peruca. Ele chamou a igreja e falou, as irmãs que quiserem doar o cabelo, naquela época, hoje, mas naquela época, para os orientais, as irmãs cortaram o cabelo e depositaram no altar. Ele vendeu o cabelo das irmãs e pagou a dívida e construiu a igreja para a glória do nome do Senhor. Não negocie. Se Deus dá, mas não negocie com o diabo. Amém? Isso vai acontecer comigo. Acontece comigo, irmão. Vocês pensam que tem de vez em quando o diabo não vem soprar no meu ouvido para me largar tudo? De vez em quando dá vontade de pegar o carro e sumir no mundo. Acontece comigo. Naquele momento de crise, a vontade da gente é sumir. Mas aí vem o Espírito Santo e fala, as promessas que eu tenho para a tua vida, e aquilo que tu tem pregado na minha casa, continue confiando em mim. Aí eu vou para os pés do Senhor, e mais um dia eu venço para a glória do nome do Senhor Jesus. Se você tem uma crise, a crise é o terreno fértil para o milagre. Olhe para cá. Não fique com o olho na crise, olhe para o milagre. Tira o olho da crise, põe o olho no milagre. Por que o diabo quer que, como nós aprendemos na escola dominical, você vem aqui, mas a sua vontade está em outro lugar? Porque a crise está te levando para outro lugar. Mas o milagre está dizendo, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. A fonte do milagre é aqui. Entregue ao Senhor, faça a sua parte, adore a Deus, espere o milagre, olhe para o milagre e veja o milagre. Oremos, Pai querido. Nesta manhã eu acabo de ministrar a tua palavra, crise, terreno fértil para o milagre. Senhor, sabemos que o mundo vive em crise, o Brasil está em crise, todos os lugares estão em crise, mas nós acreditamos que no meio dessa crise o Senhor vai dar vitória ao teu povo de forma extraordinária. Se nós obedecemos o que diz na tua palavra, se nós tomarmos ela, amarmos ela, nós vamos vencer as crises. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo agora e peço, Senhor, todos aqueles que estão em crise, que possa tirar os olhos da crise e começar a ver o milagre e glorificar o teu nome. Porque quando o milagre chega, a gente conta, a gente glorifica, a gente te exalta, a gente te adora. Se nós olharmos para o milagre, a vitória será certa, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Aleluia! Glória a Deus! Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se
toda autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé, só ele abriu. É o teu milagre chegando aí, receba! Irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Glória! Como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto, estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. Obrigado, é nas horas Senhor. mais difíceis que ele mais te vê. Clame ao Senhor esta Pode manhã. chamar esse homem que ele Obrigado, tem Jesus, por poder. esta manhã de Se bênção. passares pelo Obrigado, fogo, Jesus, não pela vai te oportunidade que queimar. nos deste. Se nas águas Obrigado, tu Senhor, pela passares, palavra que não vão te ouvimos. afogar. Que possa nos dar um dia de bênção, uma semana maravilhosa, Senhor. Obrigado pelo mês de janeiro. E que nos dê um fevereiro abençoado para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, crendo. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. E não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Dança como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto, do outro lado canto. Do outro lado canto. Aleluia. Mais uma vez aplauda o Senhor. Obrigado a todos os irmãos que vieram à IBD e vieram ao culto desta manhã. Lembrando aos irmãos que os nossos jovens têm trufas a R$3 e bolo de pote muito bom, R$5 para ajudar aí o trabalho dos nossos jovens. Lembrando aos irmãos que à noite às 18 horas, grande culto do MIAF. Permitindo Deus, eu irei pregar sobre famílias vencedoras em tempo de crise. Famílias vencedoras em tempo de crise, que eu vou pregar hoje à noite. Você venha, traga a sua família, para a gente poder glorificar o nome do Senhor Jesus. Meus amados, lembrando, no próximo domingo de manhã, vai estar pregando aqui o evangelista Ari, tá? De manhã o Ari vai estar ministrando para nós.